Quem achou o texto sagrado que diga aleluia? Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Coloque os olhos nesse versículo e olhe a parte A. Ali tem uma promessa. Ele está dizendo: eis que venho sem demora. E aí, em seguida, ele está dando uma orientação. Guarde a tua, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja que ele está dizendo que nós já temos, e ele está orientando: guarde isso, para que ninguém tome a tua coroa. É sobre isso que nós vamos falar agora. Tome teu assento e muito obrigado. É bem notório que a Igreja de Cristo, na época da perseguição, a Igreja primitiva, no seu início, quando o próprio Jesus, na sua ascensão, disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Esse revestimento desceu em Atos, capítulo de número 2, e o Espírito de Deus, então, inaugurou a igreja. Isso foi tão evidente que a história diz que o apóstolo Pedro, tomado da graça, da autoridade, da descida do Espírito Santo, pregou e de uma só vez milhares de almas se converteram, somando com os poucos cristãos que haviam em Jerusalém. E agora, a Igreja de Cristo está inaugurada pela presença do Espírito, pela conversão dos judeus e o povo que está literalmente buscando a face de Deus e aceitando o Evangelho de Cristo. Ora, nessa época de perseguição, muitos perderam a sua vida das piores formas. A história vai dizer que alguns foram crucificados de cabeça para baixo, porque não negaram o Evangelho. Na época da perseguição, foram jogados dentro de tacho de óleo fervente, porque não quiseram negar o Evangelho. Outros foram decapitados, outros foram condenados à morte por apedrejamento. E a igreja sofria e padecia grande perseguição, mas ninguém conseguia parar o Evangelho. O Espírito de Deus que havia se manifestado estava agindo de forma extraordinária. E a igreja só continuava crescendo. Ora, de todos os apóstolos que Cristo teve, o único apóstolo que chegou no final da sua vida com mais de 100 anos, sem padecer essa morte de dor e de perseguição, morrendo de velhice, é o apóstolo João. Esse apóstolo que está em evidência é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira epístola, e o livro do Apocalipse. Ora, quando João está escrevendo o livro do Apocalipse, o apóstolo do amor,
que havia reclinado a sua cabeça no ombro e no peito de Jesus, tamanha era a intimidade que ele tinha com o Messias, a ponto de muitas vezes ser chamado em particular com o próprio Mestre e também com Pedro e João. Eram os 3 apóstolos que mais tinham intimidade com Jesus. A Bíblia vai dizer que o único que foi capaz de chegar na sua velhice foi esse apóstolo, apesar de padecer tanta perseguição, e em uma das vezes também por não negar o amor ao Evangelho da cruz, também foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente, e todos esperavam a sua morte naquele momento. Mas ele saiu dali livre, sem nenhuma queimadura, por causa do amor de Cristo a esse apóstolo. O amor de Cristo por ele era tão grande que a Bíblia diz que ele também foi jogado na ilha de Patmos para padecer de morte, ou para ser consumido por uma besta fera. Isso porque não tinha negado o Evangelho da cruz. E agora, com mais de 100 anos de idade, enquanto ele está prestes a padecer essa morte, a Bíblia vai dizer que Cristo vai se revelar a ele de forma extraordinária, a ponto dele dizer: quando eu ouvi, eu não resisti e caí aos seus pés como morto, porque ali estava o próprio Filho de Deus se revelando a João, e ele contemplou o próprio Cristo em corpo glorificado. Tanto é que ele vai escrever como é que ele viu este Cristo glorificado, e ele vai dizer: ele tinha as vestes brancas, ele tinha o cabelo branco como a lã, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja que ele está descrevendo o próprio Cristo que está aparecendo a ele nesse momento de dor, de abandono, de sofrimento, enquanto ele está isolado na ilha de Patmos. Olha, quem era condenado a ser jogado nessa ilha solitário, geralmente eram os piores criminosos condenados por Roma, e esse João está exatamente dessa forma. Agora, prestes a padecer, Cristo vai aparecer a ele, e quando isto acontece, ele cai aos seus pés como morto. Então Cristo vai colocar as mãos no seu ombro e vai dizer: não temas, sou eu o que ressuscitei e que estou vivo para todo sempre. Olha, quando ele falou, João reconheceu que era o seu amigo que estava ali, que ele tantas vezes reclinou o ombro, reclinou a cabeça sobre o seu seio, sobre o seu ombro. E a Bíblia diz que agora o Mestre vai começar a revelar o livro do Apocalipse. E nesse tempo de sofrimento, enquanto ele pensava que iria padecer de morte, com o seu corpo já enrijecido por causa da velhice, Cristo vai se revelar a ele, e a glória de Deus vai se manifestar naquele lugar. Olha, eu vim aqui essa noite como profeta, e eu já quero profetizar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite
que talvez você já passou por um período de prova, por um período de dificuldade, por um período de perseguição, e talvez até essa noite você esteja padecendo ou passando por esse tempo de sofrimento, mas Deus me trouxe aqui tomado pelo Espírito da autoridade da palavra para dizer a essa igreja essa noite: a misericórdia dele é tão grande que nesse tempo que você está padecendo, que nesse tempo em que você está sendo provado, é o tempo que ele mais vai se revelar a você. Eu estou tomado pela graça para dizer: o sofrimento e a prova é o tempo em que Deus mais manifesta a sua glória, a sua presença e o seu poder. Aliás, está escrito na palavra de Deus que nós nos aperfeiçoamos na época do sofrimento pelo seu poder. E eu vim aqui essa noite para dizer a essa igreja: ainda que você esteja passando um período de prova, um período de dificuldade, Deus está dizendo para você: é nesse tempo que eu mais vou me revelar, é nesse tempo que eu mais vou me manifestar, é nesse tempo que eu mais vou operar. Então não te preocupe, porque aquele que é fiel para cumprir todas as suas promessas, ele está conosco enquanto nós estamos padecendo, ele está conosco enquanto nós estamos sendo perseguidos, ele está conosco enquanto nós estivermos solitários na ilha de Patmos. E eu vim aqui essa noite tomado da graça e da autoridade do Espírito para dizer a essa igreja: se você está solitário na ilha de Patmos, ele vai se revelar a você essa noite, ele vai manifestar a sua glória aqui nesse lugar. Prepare-se para isso, Deus me manda dizer. Ora, mas agora, enquanto João está pensando que vai padecer, enquanto ele está pensando que vai ser consumido por uma besta fera, enquanto ele está pensando que está solitário, o próprio Cristo se revela a ele e vai então mostrar o maior livro da revelação de todos os tempos, o livro do Apocalipse. E nesse livro ele vai mostrar as 7 cartas às igrejas que estão na Ásia. Nesse livro ele vai mostrar no tempo do fim exatamente como vai acontecer. Ele vai mostrar a força do falso profeta, a força da besta que vai se levantar do mar. Ele vai mostrar a João o que esse mundo vai padecer por não aceitar a sua palavra, por não aceitar os seus conselhos e os seus preceitos. E no meio dessa revelação extraordinária, ele vai então também revelar as cartas das 7 igrejas que estão na Ásia. E se você perceber, a grande maioria dessas igrejas tem algum defeito. A grande maioria dessas igrejas estão passando por período de mornidão espiritual, estão passando pela falta de amor ao próximo. A grande maioria dessas igrejas estão passando por um período de tribulação, exatamente por não estarem de acordo com a palavra de Deus. Mas a igreja de Esmirna, ele vai orientar a essa igreja a vigiar, e também vai revelar a essa igreja que está satisfeito com ela até determinado ponto. Agora a igreja de Filadélfia, ele vai dizer que essa é uma igreja fiel, que
não negou a sua palavra mesmo, tendo pouca força. Veja que a igreja de Filadélfia estava em uma região movimentada, exatamente na província de Filadélfia. Essa igreja estava literalmente em conformidade com a palavra do Altíssimo. Então, Cristo vai elogiar essa igreja, dizendo que essa igreja tem uma coroa exatamente por obedecer os mandamentos, exatamente por obedecer os estatutos e os preceitos da palavra de Deus. E falando dessa coroa, ele vai orientar essa igreja a guardar o que ela tem, para que essa coroa não seja tomada. Veja que a igreja de Filadélfia é exatamente um protótipo de todas as igrejas, mas não é uma igreja em comum com placa, é uma igreja